a aula de hoje, acompanhe nos slides, por favor, tá bom? A aula de hoje nós vamos começar a trabalhar o foco da disciplina, que é orientação ao objeto. Tem bastante teoria, bastante conceito, que a gente vai buscar trabalhar durante as aulas, mas é preciso um esforço, uma disciplina muito grande de vocês, no sentido de estudar além daquilo que eu passo para vocês aqui na sala. Nós temos 4 aulas por semana e eu preciso que vocês se dediquem mais 4 aulas fora da sala de aula para poder estudar, que é uma disciplina muito importante para tudo que vocês vão fazer relacionados a desenvolvimento de software, tá bom? Ela vai impactar em tudo na vida de vocês, até mais do que a própria linguagem em si. Nós vamos ter práticas também, tá bom? Bom, o primeiro ponto, né? O que é POO? Tá? A gente pode dizer o seguinte, que é um paradigma de programação. Vocês vão ter, ou já tiveram, uma disciplina que é paradigma, e ela vai abordar diferentes tópicos. Vocês assistiram, se tiveram aula de programação estruturada, que é um paradigma. Agora vocês estão tendo aula de orientação a objeto, que é um paradigma. Existem outras, como funcionais e ligadas à inteligência artificial. Tá? Então, essa é a ideia do que é uma orientação a objeto. É um paradigma de programação, de maneira bem simples. Mas, indo para um lado mais técnico, que é o que importa para a gente, é uma maneira que nós temos de trazer do mundo real para o mundo abstrato conceitos, objetos, pessoas e eventos para uma modalidade programável. Então, nós podemos fazer analogias de mapear algo do mundo real para o mundo abstrato, que é onde nós vamos programar. Ali no slide, ele fala de um exemplo de um livro, fala de um exemplo de cliente, fala de um exemplo de um empréstimo. Aqui na universidade, nós temos vários exemplos. Temos laboratório. O laboratório, ele é um objeto, tá bom? Porque ele possui características, tamanho, quantidade de equipamentos dentro dele, quantas portas, quantas saídas. Nós, seres humanos, somos um tipo de objeto, mas nós somos categorizados. Pode ser por gênero e pode ser por escopo no mundo que nós estamos avaliando. No mundo da universidade, eu sou um professor e vocês são acadêmicos e acadêmicas. Então, eu estou especializando o ser humano em classes de objetos diferentes. Nós ainda temos aqui outros objetos, os computadores. Tem o desktop e vocês têm os notebooks. Então, são tipos de objetos, porque eles possuem características que os definem e os diferenciam um do outro. Voltando a vocês, acadêmicos e acadêmicas, cada um tem um RA único. E nós, enquanto cidadãos, cada um tem um CPF único. Mas todos nós temos um nome. Temos uma data de nascimento, temos um ou mais endereços. Correto? Isso são características que definem objetos. E os objetos, eles possuem comportamentos. Vamos passar para um outro exemplo. Um carro. Um carro anda. Ele corre, ele para. No carro é possível eu trocar a marcha, eu frear, eu acelerar, eu buzinar. Correto? São comportamentos. Então, um objeto, ele é constituído de características, que às vezes a gente chama de estado, e de comportamentos, que nós podemos chamar de funcionalidades. Ok? Então, essa é a ideia básica de orientação ao objeto e que eu espero que a gente consiga chegar em um aprendizado legal. Eu não quero que vocês cobrem muito de vocês, porque eu conheço, já falei isso em todas as aulas, eu falo, conheço profissionais que estudam orientação ao objeto há 10 anos ou mais e não sabem orientação ao objeto. Tá bom? Porque muitas vezes as pessoas pensam que fazer um programa, se ele funciona, ele está certo. E as coisas não são bem assim. Porque para a gente fazer uma aplicação bem feita,
ela precisa ser feita de uma maneira que qualquer um possa codificar, qualquer um possa ler e qualquer tipo de manutenção possa ser feita de maneira rápida nessa aplicação. E se eu faço ela de qualquer jeito só para funcionar, se eu precisar mudar alguma coisa, eu vou ter que escrever todo o aplicativo de novo. E se está bem feito, eu consigo componentizar, que é a parte de orientação a objeto. Tá bom? Eu espero que vocês cheguem um dia e falem assim, caraca, orientação a objeto é lindo demais. Eu, às vezes, eu me surpreendo. Quando eu faço alguma coisa e eu vejo ali, nossa, a orientação a objeto, eu falo, é muito lindo. Funciona, tá bom? Então, eu quero que vocês cheguem nesse nível. Algumas características da orientação a objeto, nós não vamos ver todas agora, mas é interessante que vocês saibam e que vocês consigam identificar elas conforme o nosso conhecimento vai evoluindo. A primeira delas é o encapsulamento. Tá bom? Então a gente diz que os dados e os comportamentos de um objeto são protegidos e ninguém fora pode mexer diretamente nisso, porque vai envolver a integridade do objeto. Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma conta no banco e ela tem um saldo. Já pensou se eu pudesse ter acesso a mudar meu saldo toda hora que eu quisesse? Sem depositar? Isso é uma maravilha, né? Então, o saldo da minha conta ele é protegido. Como? Não sei. Ele é encapsulado. Eu quero gerar um extrato da minha conta. Ele vem para mim. Como ele é feito? Eu não sei. Eu quero usar um controle remoto de uma televisão. Como é que ele sabe a tecla que eu estou pressionando? Eu não sei. Eu só sei que funciona. Porque está encapsulado aquilo ali. Tá bom? Então, nós vamos aprender a criar as nossas classes, que a gente chama de serviço, e vamos encapsulá-las. E uma vez encapsulada, dependendo do que a gente fizer, pode ser facilmente reutilizado, que é uma coisa muito bonita da orientação a objeto. A gente faz uma única vez e usa muitas vezes. Vamos pensar num exemplo legal de encapsulamento e reuso. Endereço. Todo endereço é composto por logradouro, se é uma avenida, se é uma rua, se é uma travessa, o nome desse logradouro, um número, um bairro, um CEP, um complemento, um estado, um município e um país. Eu preciso fazer isso todas as vezes para cada aplicativo que eu vou criar? Não, eu faço uma vez. Encapsulo, protejo e reuso. Tá bom? Então, essa é a ideia, reutilizar. E eu brinco que reutilizar código não é copiar e colar. Tá bom? Isso é gambiarra. Reutilizar é falar, eu quero usar isso daqui. Pronto, eu uso. Nós vamos trabalhar com herança. Herança é muito legal, mas não é, às vezes, uma coisa fácil de se abstrair. A gente pode encontrar dificuldades nisso daí, vão ser naturais. Nós vamos tentar trabalhar em sala, vou buscar dar atendimento para vocês, mas vocês vão precisar estudar. E herança, às vezes, é muita leitura. Ler texto orientativo, ler código, buscar exemplos de código, é muito importante vocês terem essa abstração. Uma coisa legal, que eu não sei se já comentei para vocês, tem professor que proíbe, mas eu não proíbo, é motivo. Vocês podem chegar no chat GPT e falar para ele, explica o conceito de herança e orientação a objeto. Aí você pede para ele explicar 10 vezes. Ele vai explicar 10 vezes diferente para você. Ele não repete. Então isso pode ajudar vocês a entender. Tá bom? Usem a tecnologia em favor de vocês, do lado positivo. Tá bom? Pesquisem livros, pesquisem artigos também, que tragam esse referencial. É muito importante vocês estudarem fora da sala de aula. O polimorfismo é um dos pontos mais complicados de se entender na orientação a objeto. Porque eu tenho, às vezes, vários objetos que estão em uma hierarquia e que eles têm uma determinada funcionalidade, mas eu não sei de qual objeto que eu estou falando. Eu só sei que ele faz. Por exemplo, eu posso ter um carro, uma bicicleta, um caminhão, eu posso ter um barco, eu posso ter uma canoa, tudo é um meio de transporte. E todos me levam de um lugar para o outro. Mas cada um tem sua especificidade. Mas existe alguma coisa em comum neles que eu posso utilizar sem saber qual é o meio de transporte que eu tenho.
Bom, abstração. Aqui é onde vocês vão ter que usar muito a imaginação de vocês. Porque abstrair é uma coisa nossa. A gente visualiza algo que não existe. Por exemplo, vamos cada um de nós pensar em uma camisa. Muito dificilmente, dois pensaram no mesmo tipo de camisa. Um pensou em uma camisa que tem, um pensou na camisa que quer ter, outro olhou para o lado da camisa do colega, pensou na camisa, olhou para a camisa dele. Nós abstraímos uma camisa. E nós temos que trazer essa abstração para o mundo da programação. Então, o que é comum em uma camisa? Ela tem uma cor, ela tem um tamanho, ela pode ter uma estampa, pode não ter uma estampa. Então, a abstração é uma coisa extremamente importante no processo de orientação a objeto. O nosso primeiro contato com a programação orientada a objeto na programação vai ser classe. Eu falei de objetos até agora. Agora eu vou falar de classe. A classe, ela é tipo um molde que define a possibilidade de criação de objetos. Vamos pensar assim, de uma analogia. Vocês, quando fizeram a matrícula inicial de vocês na universidade, preencheram um formulário, correto? Esse formulário é uma classe, porque cada matrícula feita foi um objeto criado. Por quê? Porque a classe ela tem a estrutura de tudo que ela deve ter. Nome de vocês, endereço, documentos, mas ela não tem os valores. Ela só tem a estrutura do que ela precisa. Os valores são preenchidos por vocês. Então, cada matrícula realizada foi um objeto criado de uma classe. Então, eu posso pensar no exemplo vamos pensar no exemplo de um prédio, tá bom? Que fica mais fácil analisar. Um prédio, normalmente, tem um padrão para os seus apartamentos. E todos os apartamentos são iguais. Então, a planta para aquele apartamento é uma classe. E cada apartamento é um objeto daquela planta. Por quê? Um exemplo que pode mudar. Tenho 30 apartamentos no prédio, mas cada um tem uma cor diferente. Internamente. Eu posso ter a situação de um prédio com apartamentos de 3 quartos, onde um deles foi reformado para ter 2 quartos, mas seguiram da mesma planta. Então, a classe, ela permite a definição de como um conjunto de objetos comuns devem ser compostos. Por exemplo, o computador, ele tem a capacidade de armazenamento, processamento, memória, mas ela pode variar de um computador para o outro. Mas todos eles vão ter um processador. Então, falar, você tem um computador, que processador que é? Ele vai ter um processador. Mas ali, a estrutura é a mesma para todos. Só muda o tipo de dado que ele tem. Então, como nós estamos vindo do C, eu trouxe uma analogia entre classe e struct. Porque struct define um tipo de dado abstrato. Tá bom? Vocês, no struct, vocês definiam lá que ele podia ter os elementos. Alguns chamavam de membros também. Então, poderia ter uma idade, poderia ter um nome, poderia ter uma renda. Mas, para eu manipular os elementos de um struct, eu precisaria ter uma variável daquele tipo. E eu precisaria ter funções que não estavam ligadas com aquela estrutura para eu poder manipular os dados das variáveis. A gente não manipulava o struct, a gente manipulava as variáveis do struct. Uma classe em orientação a objeto, ela é um struct turbinado, porque ela tem dentro dela, além desses membros, que são chamados de propriedades, ela tem os métodos que podem manipular essas propriedades. Ou seja, as funções que a gente tinha em ser separadas, elas agora estão ligadas na classe. Então, quando eu crio um objeto daquela classe, e a essa criação nós damos o nome de instanciamento. Então, quando eu instancio uma classe, eu estou gerando um objeto. Tá bom?
Então, quando eu instancio um objeto, esse objeto é uma referência na memória. Vocês lembram de ponteiro? Então, um objeto é um endereço na memória que tem a estrutura da classe que criou ele. Esse objeto traz nele métodos que podem manipular o seu estado. Lembrem que estado de um objeto é o conjunto de todos os valores das propriedades que ele tem naquele momento. Se eu falo que eu tenho essa classe ali, ó, nome, endereço, telefone, idade e altura, qual é o estado dessa classe? Do objeto, não da classe. É o valor do nome, é o valor do endereço, é o valor do telefone, esse é o estado do objeto. Tá bom? E nesse quadradinho, abaixo, isso daqui é uma anotação de UML, vocês vão conhecer isso em engenharia de software, eu tenho os métodos possíveis. Então, estou dizendo ali que um objeto da classe pessoa pode ter uma funcionalidade de se registrar, de se matricular, de pagar, de estudar, de cadastrar. Então, a classe, ela possui as propriedades e os métodos, tudo em um lugar só. Isso garante um maior acoplamento e um maior encapsulamento. Vocês vão ouvir muitos termos, acoplamento e coesão. Tá bom? A gente fala que às vezes a gente precisa de um sistema totalmente coeso, mas com baixo acoplamento. Baixo acoplamento é o seguinte, não tem muita dependência externa, fica fácil o reuso. Mas nós vamos ver isso com calma. Ali está um exemplo. Ó. Eu estou definindo um struct que tem um nome, struct name. E eu defino uma classe que tem um class name. O struct tem os membros. E a classe tem os dados, que são as propriedades, e tem as functions, que são métodos. Dependendo da linguagem, são chamadas de functions também. Tá bom? Tudo depende sempre da linguagem. Algumas até chamavam antigamente de mensagens. Mas eu procuro sempre trazer que são propriedades e métodos. Lembrando que propriedades são dados públicos. Algo que pode ser acessado por membros externos. O que é um membro externo? É um objeto de uma outra classe que pode manipular o objeto de outra classe. Tá bom? Então, cada classe pode ser vista como um serviço. E cada classe pode ser vista como algo a ser consumido ou algo que consome algo. Tá bom? Onde esse algo é um serviço e é um objeto que vem de uma classe. Às vezes pode parecer bastante complexidade essa troca, essa sopa de letrinhas, tudo, mas vocês vão ver que com a programação, com a prática, a gente vai lembrando dessas explicações e tudo vai ficando mais fácil. Ali tem um exemplo agora de uma implementação em C e uma implementação em C#. Primeiro ponto, nós temos o include de C, que trazia uma biblioteca com funções que a gente utilizava na nossa aplicação. As bibliotecas trazidas em C# são chamadas de namespaces, e a gente importa por meio da palavra use. Então, a gente pode importar um namespace, e o namespace, ele tem dentro dele várias classes. Tá bom? O namespace é uma ferramenta para organização lógica. Eu vou usar isso com vocês, mas o aprendizado real de namespace vem como tem. Eu sempre vou estar tocando no assunto para ir fixando isso para vocês. Tá bom? Aí nós temos a definição de um struct. Type-def lá com os membros dele, x e y. E nós temos a definição de uma classe, com um int x, um int y. E ele tem ali um public, que está definindo que todo mundo pode mexer, e ele tem o acesso de leitura, que é o get, e tem o acesso de escrita, que é o set. Então, todo mundo pode ler e todo mundo pode mudar. A gente vai ver como controlar isso, porque às vezes a gente não quer permitir isso daí. Lembrem sempre do saldo da conta. Se eu puder mexer no saldo da minha conta, ferrou com o sistema bancário. Tá bom? Depois nós temos uma função ali em C, print point, que ela recebe um ponto, que é uma variável da estrutura. E daí ela imprime esse valor. Mas não existe nada que atrele a estrutura com a função. Eles são dois componentes separados.
A gente faz eles funcionarem porque a função recebe um point, tá bom? Já em C Sharp, nós temos a definição de um método chamado print, que está dentro da classe point. Então, nós temos as propriedades e os métodos pertencentes à classe. Em C, nós temos a função main, onde ela define uma variável de point e ela manda para print point essa variável para que ela possa imprimir. Tá bom? Em C Sharp, nós temos a classe program, que nós já utilizamos, tem o método main, e ela tem a definição de uma variável point. Verifiquem que a declaração é igual ao C Sharp. Tipo de dado, variável. Mas a atribuição é diferente. Vejam que em C, eu simplesmente coloco os valores do ponto entre chaves. Em C Sharp, eu preciso dizer que eu vou criar uma instância da classe. Quando eu vou criar uma instância da classe, em C Sharp, eu uso o operador new. New. Era uma nova instância da classe point. Ok? Então, ele criou ali e ele já está atribuindo 3 por x e 4 por y. Essa é uma maneira que ele tem que trabalhar e nós vamos verificar isso daí. E depois, para eu imprimir os valores desse ponto, eu uso em C Sharp a variável P1. Vejam que eu não chamo o print isoladamente como eu chamo em C. Porque eu quero usar o print com o estado da variável P1. Então, aqui já tem bastante diferença entre C e C Sharp. Tá bom? Entre structs, funções e classes e métodos. Isso daqui, esse código, vocês têm que gravar ele na cabeça de vocês, tatuar, tá bom? E identificar essa diferença. Se vocês entenderem só isso hoje, eu já vou ficar feliz. Tá bom? Vocês vendo isso daqui, essa diferença, já vai estar feliz isso daqui. Abstrair, não código. Abstrair a diferença de struct com as funções e de classe com as propriedades. Vamos aqui para uma outra situação. Eu tenho uma classe, agora, definida. Tá bom? Deixei de lado o struct. Agora vamos só para o C Sharp. E é uma classe de uma pessoa. E ela tem um nome e uma idade. E ela possui um método chamado printinfo. Ela faz uso do console e do writeLine para escrever os seus dados. Verifiquem que ela está fazendo uso de interpolação, que nós vimos na primeira aula. Tá bom? Na minha classe program, no meu método, eu instancio uma classe person, atribuindo a instância dela, que é um objeto, que é uma referência para a memória, para a variável person. Depois eu pego a variável person, ponto name, estou pegando uma propriedade dela e atribuindo um valor. Faço o mesmo para age. Por que eu posso atribuir esse valor? Porque lá na definição da classe, as propriedades estão públicas para leitura e para escrita. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora para o Visual Studio Code. Tá bom? Eu vou passar para vocês aqui no próximo slide. Ele tem a situação de criar um projeto no Visual Studio Code. Nós vamos sair do Visual Studio Community agora e vamos para o Visual Studio Code. Lá no slide, ele diz o seguinte, olha, primeiro executa o .NET New SLN. Lembrem do conceito de solução. Uma solução pode ter dentro dela vários projetos, tá bom? Então aqui eu abri o meu Visual Studio e nele eu vou acessar o meu terminal. Tá? Para acessar o terminal com o Visual Studio aberto, Visual Studio Code aberto, lá em cima no menu terminal, New Terminal. Aí vocês vão escolher uma pasta onde vão gravar o projeto de vocês. Vou criar uma pasta, um diretório, onde a minha solução vai ser criada, tá bom? Então, no meu caso aqui, o NKDIR, né? NKDIR é aula 03. E depois eu acesso com CD esse aula 03. Agora, eu preciso criar a minha solução aqui. Então, é o .NET New SLN e eu tenho que dar um nome para essa solução. Tá bom? Então, eu uso
espaço hífen N minúsculo, e o nome para a solução, que vai ser aula 03. Ele dá uma mensagem de criação com sucesso, eu posso verificar no diretório, eu tenho um arquivo lá chamado aula 03 SLN criado. Eu agora preciso criar o meu projeto. Para criar o projeto, a gente faz uso do .NET, que é um CLI, tá bom? É o nome usado para comandos executados na linha do terminal. E eu vou usar o new novamente. Só que agora eu vou usar um template diferente. Eu usei o template SLN para a solução e eu vou criar um template chamado console para que crie uma aplicação do tipo console. E o "-o", o nome do projeto. Poderia ser o "-n", que nem eu utilizei. Tá bom? Então eu venho aqui, .NET, new console, "-n" ou "-o", e vou dar o nome para ele. POO.classes. Para saber que eu estou introduzindo o conceito de classes. Se eu verificar o conteúdo do diretório, ele criou lá para mim uma pasta. Tá bom? Porque o projeto, ele cria uma pasta. A solução, eu preciso estar dentro da pasta para criá-la. O projeto, ele cria e cria uma solução. Só que eu preciso agora adicionar esse projeto na minha solução. Porque não tem nada ligando com nada ali. São duas coisas separadas. E eu preciso fazer essa ligação. Lá no slide ele tem .NET, SLN, Ed e o nome do projeto. Então eu vou digitar lá .NET, Ed, SLN e o nome do projeto está ali. É aula 03. Então tem aula 03, mas ele vai mostrar o solution. Não é o solution, eu quero o diretório. Então, coloco aula SLN03, coloco um ponto para ele saber que eu estou me referindo ao diretório atual. Ponto barra, e ele mostra lá o POO classes. Só que eu preciso do nome do arquivo. O nome aqui do projeto. Então, eu digito lá o POO classes.cs project. Aí eu dou um Enter. Aqui ele deu um erro no meu caso. Eu digitei o inverso, tá bom? Então, é .NET, .NET, SLN, Ed e o nome do projeto. Pronto, ele adicionou para mim o projeto, tá bom? Na solução. O que eu faço agora? Eu quero abrir a minha solução ou posso abrir o meu projeto, eu que escolho, tá bom? Normalmente, a gente abre a solução e depois no terminal se move para o projeto, que a gente vai tentar executar o projeto. Então, eu venho aqui em Open, no Visual Studio, ou no menu File Open, e daí eu escolho onde o meu projeto está criado. E aqui, acho a minha pasta, e ele mostra ali para mim meu arquivo de solução e a pasta do projeto. Eu vou abrir a pasta da solução. Ele traz no Visual Studio o meu arquivo de solução e a minha pasta de projetos. Aí, se eu abrir meu arquivo de solução, ele vai mostrar nele uma referência que ele tem o projeto adicionado nele. Tá bom? Eu cliquei no projeto solução e ele abriu ele. Mas eu quero trabalhar com o projeto. Vai ficar mais fácil para mim, nesse momento, trabalhar com o projeto. Eu abri aqui só para vocês verem. Então, eu volto aqui no menu File, ou no Open Folder, escolho a pasta Aula 013 e a pasta PO Classes, que é onde está o meu projeto. Abro ele, ele traz para mim aqui duas pastas, uma chamada BIM e a outra chamada OBJ. A BIM é de código binário, que é onde ele gera o arquivo executável para a minha aplicação. E a OBJ é onde ele gera os arquivos que são compilados e vão ser utilizados para gerar os arquivos binários. Eu clico em program.cs e ele abre para mim o meu projeto dando só um Hello World. Tá bom? Eu quero testar isso, quero executar. Eu vou abrir um terminal e lá ele já mostrou o terminal na pasta que eu estou no meu projeto. Para eu executar, eu venho em .NET, Run, aí eu coloco, acho que é dois hífens, Project, e o nome do meu projeto, que é POO Classes CS Project. Dou um Enter,
E ele executou, mostrou o Hello World para mim. Tá bom? Então eu tenho o meu projeto funcionando, sem problema algum. Eu quero trazer para cá o que nós criamos no nosso slide, o que estava no slide mostrando, que é uma classe de pessoa com duas propriedades, nome e idade. A maioria dos códigos que vocês vão verificar na internet, os profissionais gostam de dar exemplos com todos os nomes em inglês, porque é o padrão. Vocês, quem sabe, um dia vão estar trabalhando e vocês vão ter que codificar em inglês. Mas nessa aula de hoje, eu vou codificar em português, tá bom? Mas aí depois a gente vai trabalhando só em inglês para poder seguir uma metodologia que é adotada. Nunca misturar. Se é português, se é inglês, é inglês. Aí eu não sei escrever termo certo. Google Tradutor, qual é o termo certo para isso? E eu escrevo certinho. Nós já escreveu o inglês errado, tá? Então, eu vou criar aqui no meu projeto, da maneira que ele criou, ele está usando aquela ideia de minimal API, tá bom? Então, eu quero criar uma classe para mim. Mas eu vou criar essa classe fora do programa. O programa, ele é um arquivo, que nós vimos lá na primeira aula, que ele tem uma classe, que ele tem um método estático, tem tudo isso. Mas com minimal API, isso deixa de existir. Eu acredito que mostrei para vocês isso na primeira aula também, e deixei até para vocês darem uma lida sobre isso. Então, eu vou criar no meu projeto uma pasta, new folder, e vou chamar ela de, como eu estou usando o português que eu falei para vocês, de modelos. Modelos quer dizer o seguinte, é um nome dado para classes que trabalham regra de negócio. Regra de negócio, normalmente, não é nada que interage com o usuário. Ela resolve um problema. Hoje, talvez, nós vamos interagir com o usuário com essa classe. Mas a gente vai aprender que não se deve fazer isso. Tá? Então, eu tenho aqui modelos, eu vou criar um arquivo novo, uma classe, e vou chamá-la de pessoa.cs. Aqui no Visual Studio Code, vocês vão ver lá no vídeo que eu tinha um menu diferente do que talvez vocês tenham. Porque aqui no Marketplace, do lado direito, ele tem as extensões, e eu instalei aqui uma versão chamada C Sharp, é essa extensão que está aqui, ele acha, clica no install. Outra que é legal, caso a gente utilize bastante bloco, escolher essa Bracket Pair Colorization, que tem aqui também, vocês vão ver que ela colore para a gente os códigos. Bom, vamos voltar aqui para a classe. Eu tenho minha classe. Ele trouxe, o padrão que eu estou utilizando, ele trouxe para mim importações de namespaces que ele julga padrão. Ele acha que você vai utilizar isso daí. Ele trouxe 4. Eu, por enquanto, não vou usar nenhuma. Então, eu vou remover esses uses que ele deu. Venho aqui, removo. E eu fiquei com um namespace que ele define a organização lógica do meu projeto, do meu artefato, que agora é a classe. Ele chama po.classes.modelos. po.classes é o nome do meu projeto. Modelos é o nome da pasta que eu criei. Então, se a gente fizer uma analogia com a estrutura física de onde nosso projeto está, eu tenho uma pasta chamada po.classes. E dentro dessa pasta eu tenho uma pasta chamada modelos. E dentro de modelos eu tenho um arquivo chamado pessoa. Então, ele passou para uma organização lógica, uma organização física. É legal a gente manter sempre as duas ligadas. E eu vou criar aqui, então, uma propriedade. Tá bom? Eu vou digitar aqui prop, ele traz o que chama de code snippet, o code snippet, não sei como pronuncia, que ele cria as coisas mais fáceis para a gente. Eu clico nele e ele já traz para mim um corpo pronto para a minha propriedade. Isso por causa das extensões que eu falei. Então, eu vou ter um nome, né? O nome é uma string. E ela vai chamar nome. Ele está dando um alerta aqui, depois eu falo sobre isso. Eu vou criar uma outra propriedade, que vai ser int, e eu vou chamá-la de idade. Eu não vou falar agora sobre a situação do anulado, tá? Vou falar depois. Então, eu já tenho aqui a minha classe pronta. Ele criou um método que é público e que ele chamou de print
print info, acho que é. Print info. Então, eu vou colocar aqui, em português, exibir dados. Só isso. E eu vou usar aqui o console.writeLine. Vou usar a interpolação. Vou colocar entre chave e nome. Coloco 2 pontos. Aí eu posso... nome. Aí eu coloco uma barra, interpolação, idade. Fecho a string, ponto e vírgula. Aqui eu digitei errado o nome do método. É public void exibir dados. Pronto. Então agora o meu método está funcionando. Eu estou digitando igual o slide. Tá bom? Igualzinho o slide. Agora eu preciso consumir essa classe. Tá bom? Consumir quer dizer o seguinte: eu vou criar um objeto dessa classe e vou trabalhar com esse objeto. Eu vou fazer isso no meu arquivo program. Então eu vou tirar esse console writeLine que ele tem aqui e vou dizer o seguinte: olha, eu vou querer usar a classe pessoa para criar um objeto Everton que vai receber uma nova instância de pessoa. Ele acusa que não conhece pessoa, porque ele está procurando dentro da pasta onde está o program. Ele não conhece, porque o program ele não está dentro de nenhum namespace. E a pessoa está dentro de namespace, então precisa importar. Então eu venho e faço a importação da classe, do namespace. Aí ele já enxerga ali para mim. Igual está no slide, eu vou dizer que Everton.nome recebe o meu nome, Everton. Ponto e vírgula, e vou dizer que Everton.idade recebe a minha idade. E agora eu quero exibir os dados. Eu vou dizer que Everton exibe dados. Meu programa está pronto, eu gravo, vou no console e executo o meu projeto. Beleza, ele executou e exibiu os dados para mim. Então, pronto, criei minha primeira classe e criei um serviço para ela. Tá bom? Então, ela está funcionando. Meu serviço está pronto. Só que ele tem um erro ali. E ele está interagindo com o usuário. Nós vamos deixar por enquanto. Mas por que uma classe de negócio não pode interagir com o usuário? Porque se eu fizer assim, o meu usuário só vai poder usar, o meu cliente, consumidor, só vai poder usar essa classe em uma console. Ele não vai poder usar em um dispositivo móvel, na web, ele não vai poder usar em uma geladeira, não vai poder usar em um relógio, porque eu estou mandando ele exibir no console. Então, a interação com o usuário, eu deixo para outras classes que são atreladas ao dispositivo onde a aplicação está executando. Tá bom? Nós temos, na exibição aqui do slide, a criação do código que eu fiz agora há pouco no Visual Studio Code. Apontando para o namespace, definindo o nome para ele, definindo a classe, os métodos de atribuição, e ele tem uma criação de um método novo ali. Se vocês verificarem, esse método não tem um tipo de retorno, que nem o que a gente fez de exibir os dados tem o void é a ausência de valor, ele não retorna nada, e ele recebe argumentos que têm o mesmo nome das propriedades, e dentro dele, ele atribui esses valores para as propriedades. Notem que os nomes das propriedades dos argumentos são os mesmos. Porém, as propriedades estão começando em maiúsculo e os argumentos estão começando em minúsculo. Isso é uma convenção. Se os meus argumentos começassem com maiúsculo, ele ia se perder na atribuição de nome maiúsculo para nome maiúsculo. Porque ele ia entender que tudo pertence ao bloco onde está o construtor. Daí eu teria que usar o dis em uma das situações. A gente vai ver isso com calma depois. Então, eu vou trabalhar agora o seguinte, ó. Eu vou criar um construtor. Pessoal, então ali, ó, no slide, tem o método chamado, tem o mesmo nome da classe. Tá bom? Aqui no exemplo que eu estou digitando, eu estou trabalhando na classe pessoa. Aí no slide tem a classe produto. Então,
eu vou tirar aqui, vou deixar esse método aqui, eu vou criar um método público, porque é um construtor e eu vou definir ele como público, ele vai ter o nome da classe, que é pessoa, eu abro e fecho parênteses, já vou abrir e fechar chaves, e vou dizer que o construtor ele é um método especial. Ele é invocado quando uma instância da classe é desejada. Quando eu quero uma instância? Quando eu uso o new antecedendo o nome da classe. Então, ele vai dizer aqui o seguinte, olha, você recebe o nome da pessoa. Só que quando você receber o nome da pessoa, você vai colocar numa variável chamada nome, mas o nome em minúsculo. Porque a minha propriedade, o nome é maiúsculo. E eu quero que você saiba que a propriedade é diferente do argumento do método. Então, são nomes diferentes. São variáveis diferentes, endereços de memória diferentes. Tá bom? E, além disso, vai receber a idade, que é um int, a idade também minúsculo. Agora eu quero dizer o seguinte, olha, alguém vai te mandar o nome e a idade, que está chegando nesse nome e idade com letra minúscula. Você tem que pegar esses valores que vieram de fora e precisa adicionar para o objeto dessa classe, que está em nome e idade maiúsculo. Então eu vou dizer, dentro do código, que a propriedade nome recebe o valor do argumento nome. E depois a propriedade idade recebe o valor do argumento idade. No momento que eu fiz isso, gerou um erro na minha classe program. Tá bom? Vocês vão visualizar isso daí. Porque eu estou lá no código instanciando a classe pessoa sem mandar nenhum argumento. Por que isso? Porque eu criei um construtor que recebe dois argumentos. Quando eu não tenho nenhum construtor na minha classe, ela me fornece um construtor padrão, que é o construtor sem argumento. A partir do momento que eu crio um construtor na minha classe, ela fala o seguinte, opa, ele está dizendo que ele tem a responsabilidade de criar os objetos com algum estado mínimo. Então, eu não posso oferecer para ele o construtor vazio, o construtor padrão. Então, aqui muda. Eu vou comentar esses dados que estão aqui e vou mandar para o construtor os dados que eu quero, o meu nome e a idade. O erro deixou de existir. Tá? Agora eu gravo e vou executar meu projeto de novo aqui no terminal. Executou e continuou mostrando os mesmos dados. Então, o construtor é um método especial. Depois, a gente não consegue, depois de criação do objeto, depois de instanciação da classe, a gente não consegue mais acessar o construtor. Por isso que ele chama construtor. É no momento de construir os objetos da classe que ele é chamado. O que acontece com isso? Eu não posso criar agora um objeto que não tenha nome e nem idade. Isso pode ser uma coisa legal, porque eu não vou ter objetos que não sejam coesos. Eu não posso ter uma pessoa sem um nome, eu não posso ter uma pessoa sem idade. Então isso garante uma regra. Só que o C Sharp, na versão recente dele, uma versão para cá, ele mudou uma maneira de se instanciar classes. Ele permite que a gente passe valores para propriedades em específico. Tem um dos slides que mostrou isso daí. Então, eu vou criar aqui uma outra variável pessoa para um objeto agora chamado Maria. New pessoa. Eu vou fechar o construtor sem mandar nada e vou abrir e fechar chaves. Vamos verificar aqui, pegar um ponto de vírgula. E aí, dentro do argumento, eu vou dizer aqui que o nome recebe Maria. Isso funciona com uma vírgula. E pronto, ele funcionou. Só que o que acontece? Ele ainda está dizendo ali, olha, eu não tenho nenhum construtor vazio. Eu não posso criar esse objeto para você. Mesmo você mandando, eu posso mandar o valor para a idade também. Ele não aceita, porque eu não posso ter objetos sem aquilo. Ah, mas eu quero permitir isso daí. Então, eu vou voltar para a minha classe pessoa
E além desse construtor com dois argumentos, eu vou forçar aqui a criação de um construtor pessoa sem receber nada. Tá bom? Aqui. Sem receber nada. Vocês vão ver mensagem de anulável. Tá bom? Não se preocupa com isso, eu vou explicar depois. Eu gravo tudo, ele já deixou de dar erro no programa, eu gravo o programa também. E vou dizer agora que a variável Maria vai exibir os dados dela. Executo meu projeto no terminal, ele vai exibir os dados do objeto Everton e os dados do objeto Maria. Tá bom? Isso pode ser ruim. Tá? Eu vou comentar a passagem do valor do nome. Aqui. E vou compilar e executar novamente meu projeto. Ele exibiu o objeto Everton com o nome e com a idade. E no objeto Maria, ele não exibiu nada porque eu não mandei. Então eu tenho que avaliar. Não existe regra para isso. Existe situação. Eu tenho que avaliar o problema que eu estou trabalhando e dizer, eu posso permitir que o usuário instancie essa classe com alguns valores só. Aí eu tenho que controlar isso de uma maneira melhor depois. Eu posso fazer aqui um método que a gente chama método de predicado, que é para ele verificar o estado do objeto. Isso não é muito correto, a gente tem que garantir o estado do objeto no momento da criação dele, tá bom? Mas eu vou criar aqui para a gente ver. Então eu vou na classe pessoa e vou criar um método de predicado. A gente chama método de predicado, é um que retorna verdadeiro ou falso. Tá? Ele vai ser público e ele vai retornar um bool, que é um valor booleano que não tinha em C, é verdadeiro ou falso. E eu vou perguntar o seguinte, é válido? Vou colocar aqui, o objeto é válido. Só isso. Aí, para um objeto ser válido, no caso de pessoa, ele tem que ter um nome e ele tem que ter a idade. Então, eu vou dar aqui um return, nome. Aí ele tem um método aqui, que vai ver que está tudo isso daqui. Não, aqui ele não tem. Vou pegar aqui. Nome not igual a nu, por exemplo. E idade. Da maneira que a gente está fazendo aqui, o tipo int, quando eu não inicializo ele, o valor padrão dele é 0. Acho que eu comentei isso com vocês. Então, isso fica ruim, porque daí eu não sei quando ele recebeu um valor ou quando ele não recebeu. Então, eu preciso mudar a declaração dessa propriedade para dizer que ela pode aceitar valor nulo. Então, eu venho aqui no int e coloco uma interrogação depois. Então, eu estou dizendo que ela pode ser nulável. Aí eu posso, aqui na idade, também colocar o not igual a null. Ponto e vírgula. Aqui o idade é maiúsculo. Ok? Aí eu vou dizer o seguinte, olha. Ele está dando erro aqui e o nome não é nulável. Porque ele não é um tipo primitivo. Então eu vou dizer que o string também vai ter aqui interrogação e ele some o erro. Vou pegar aqui, vou gravar. Tá. Aí eu criei esse método objeto é válido. Aí quando eu for exibir os dados, eu só vou exibir se os dados forem válidos. Então, eu verifico no próprio método de exibir se os dados são válidos. Então, eu vou fazer aqui, if exibir dados, está tudo certo. Então, você pode imprimir os dados. Se não for verdadeiro, eu coloco um else, não é exibir dados, aqui é objeto é válido. Objeto é válido, eu coloco um else e vou dizer o seguinte, ó, console.writeLine e vou colocar uma mensagem dados inválidos. Gravo e vou executar minha aplicação. Ele exibiu os dados do objeto Everton e no caso do objeto Maria, como não tem nome, ele colocou dados inválidos. Então, isso é uma maneira que a gente tem de validar os objetos. Deixa eu voltar para os slides agora. Então, nós vimos aqui construtores e propriedades nuláveis e não nuláveis. Nos slides tem a definição do que é o namespace, textualmente, para vocês poderem estudar. Eu tenho apontado pontos positivos e negativos de uso de namespace. Recomendo sempre que usem, tá bom? Que usem para ter essa organização.
e os getters e setters em C#. Então, são os métodos que permitem eu acessar para a leitura e para a escrita das propriedades. Isso tem um ponto positivo, que é o acesso fácil. E tem um ponto negativo, que eu não tenho nenhuma regra de negócio para isso daí. Aqui tem uma regra de encapsulamento legal, tá bom? Que nós vamos usar. Ele está definindo um campo privado que chama nome. Então, quando o campo é privado, ninguém de fora pode acessar. E aí ele tem uma propriedade pública, onde ele define de uma maneira programática e não automática, que nem aquelas propriedades que a gente criou, como ele retorna o valor de nome e como ele recebe o valor de nome. Então, verifique que a propriedade pública está em maiúsculo e o campo privado está em minúsculo. O get, ele retorna o nome minúsculo. E o set, ele atribui value para o campo privado. Esse value, a gente não criou ele em lugar nenhum. É a linguagem que oferece isso para a gente. Eu vou fazer aqui um exemplo para a idade. Vou voltar aqui para o meu Visual Studio. Eu estou aqui na classe, tá bom? Eu vou tirar a propriedade pública idade. Isso vai gerar um monte de erro no meu código, não tem problema. Eu vou comentar os dois construtores, que eu vou deixar só o construtor padrão. Eu vou tirar esses métodos aqui agora, que eles não me interessam, por exemplo, que eu vou dar. Vou comentar também esse cara. Eu vou definir private, string, vou dizer que pode ser nulável, nome. E vou definir private, int, nulável, idade. Aí eu vou criar uma propriedade pública do tipo string chamada nome. Ela vai ter aqui o get e ele vai retornar o nome em minúsculo. Vou ter o set e ele vai atribuir em nome minúsculo o value que ele recebeu. Aqui ele está dizendo que possível retorno de referência nula. Então tem que colocar nulável aqui na definição da propriedade. Pronto, ele resolveu. Vou fazer a mesma coisa para a idade. Nome eu não vou me preocupar agora. Quero colocar uma regra de negócio na idade. Public, int, nulável, idade maiúscula. Ela vai ter o método get, que é um return, idade minúscula. Vírgula. E aqui no set, o que acontece? Eu não vou aceitar uma idade menor que 18 anos. Tá bom? É uma regra. Eu só posso aceitar maiores de idade. Então eu vou dizer o seguinte. Vou tirar essa vírgula daqui. Eu vou dizer aqui um if. Ó. If value maior que 18, maior igual que 18, aí é válido. Aí eu vou dizer o seguinte, ó. A idade recebe value. Se não, não recebe nada. Ela vai ser nula. Tá? Ela vai ser nula. Aí eu vou gravar e vou no meu programa, que ele está cheio de erro. Vou comentar todo ele aqui, que depois eu vou distribuir o código para vocês. Eu vou aqui e vou criar uma pessoa. Vamos chamar aqui de Vicente. É igual new pessoa. Certinho. Aí eu vou dizer Vicente. Vou pegar a propriedade de nome dele. Nome recebe Vicente. Ponto e vírgula. E vou dizer Vicente, ponto, idade, recebe 14. Aí eu quero exibir os dados, né? Eu não vou criar um método para exibir dados na classe. Eu falei que classe de negócio não interage com o usuário. Eu vou pegar aqui, colocar um console.writeLine, vou abrir parênteses, interpolação, aspas, nome, barra, idade, fecha interpolação. Vamos ver. Aqui ele deu errado o nome, né? Porque eu tenho que ter o objeto. Vicente.nome e Vicente.idade. Gravo tudo e vou no terminal executar a minha aplicação. Ó, ele só exibiu o nome, ele não atribuiu idade, porque ela não respeitou uma regra de negócio. Aí eu coloco aqui 18.
que é o válido. E daí eu pego e gravo. Aí ele exibe o dado do nome e da idade. Então eu coloquei uma regra de negócio aqui. Então um detalhe importante. Essa maneira que eu criei aqui não tem regra de negócio, aquela public e o nome getSet, não tem regra de negócio. Já quando eu crio com o campo privado, eu coloco regra de negócio, para o usuário não corromper nenhuma regra e meu objeto estar pronto para o uso. Isso, com o tempo, a gente vai trabalhando e vai melhorando. Eu tenho explicação textual dos construtores, que eu implementei e falei para vocês. Aí eu tenho aqui exemplos do construtor também falando tudo que eu disse. E tem um exemplo que é para trabalhar com list, onde eu defino uma classe e eu interajo com o usuário para ele popular uma coleção de dados. Então aqui ele só está fazendo um laço para interagir com o usuário. E aí ele faz um uso do for each, que eu também passei para vocês para percorrer coleção. E aí ele dá algumas funcionalidades que podem ser utilizadas em cima de produto que vale a pena pensar em criar para a classe que a gente utilizou. Nunca interagir com o usuário, sempre executar alguma operação em cima do estado dela. Aí tem a implementação dos códigos que estão no texto do slide anterior. Aqui ele fala sobre os modificadores de acesso, mais especificamente na assinatura de um método. Todo método tem uma assinatura. A assinatura dele é composta pelo modificador de acesso que a gente viu public e viu private até agora. Aí tem o tipo de retorno, que nós vimos string, int e void. Esse é o tipo de retorno. Temos o nome do método e temos a lista de argumentos que ele recebe, que a gente viu no construtor. Eu posso ter métodos com o mesmo nome na mesma classe, diferindo na assinatura. A assinatura pode estar no tipo de retorno e pode estar nos argumentos que ele recebe. Posso ter um método que recebe 2 argumentos com um nome. Posso ter o mesmo nome recebendo 3 argumentos. Nós vamos ver tudo isso com calma. Aqui é para forçar a criatividade de vocês. Aqui um exemplo